trabalhando juntos. E eu não poderia falar sobre perdão hoje por uma simples razão. Esse mês agora de agosto, nós estamos trabalhando sobre reconstruir o perdão de Deus em nós. E é engraçado porque a gente vai para o segundo domingo já, e eu não consegui entrar no tema ainda, porque algumas situações estão acontecendo e eu acho que a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. E numa das ministrações, e olha que não foram poucas, foram quase 13 ministrações ao todo em 2 dias, que a gente ficava das 8 da manhã, das 8h30 às 5 horas da tarde lá, era o dia inteiro o congresso assim, e era um atrás do outro falando, então só tinha o momento de tomar uma água e voltar a cada 2 ministrações, era tipo o Retiro Transformação foi aqui, era pauleiro assim. E num dos momentos lá, não tinha nada a ver, não foi uma pregação, mas eu ouvi algo de uma pessoa que não é evangélica, Melinda Gates, esposa do Bill Gates, ela foi uma das preletoras lá do congresso, e a dona da Microsoft, só ela, nada assim, alguém bem, pouca experiência profissional, e só que ela foi falar sobre a sua fundação, Fundação Melinda e Bill Gates, e eu digo para vocês que eu fui extremamente inspirado com o que ela nos compartilhou em cerca de 40 minutos, que foi a palavra dela, onde ela contou que metade da fortuna deles foi totalmente destinada para a fundação deles, e eles lançaram um desafio e já alcançaram 53 bilionários no mundo inteiro que doaram também metade das suas fortunas para ajudar os desfavorecidos no mundo inteiro. Então eles compram vacinas, compram remédios, eles vacinam as crianças na África, eles fazem coisas extraordinárias. Ela estava contando, eu fui anotando algumas coisas lá, era muita coisa ao mesmo tempo, com tradução, você tentar pegar tudo lá. Eu fiquei embasbacado, essa acho que é a palavra melhor para dizer, de tanta coisa que o mundo está fazendo e a igreja está dormindo, né? E eu fiquei pensando durante esse processo, durante esses dias finais, voltando para cá, que muitas vezes a igreja de Cristo, não só a Pauline aqui, falando de mundo agora, ela está talvez perdendo um pouco o foco da sua missão, ela está se perdendo em si mesma, ela está tão concentrada em si mesma, que ela parou talvez de olhar para aquilo que de fato o Senhor espera. Agora eu quero falar sobre algo que me incomodou, e está lá no profeta Isaías também, durante as devocionais, né? Estamos aí finalizando Isaías, e num dos dias aí da devocional, de um texto tão conhecido, parei para pensar um pouco. Nós falamos alguns domingos atrás qual é o nosso papel no reino de Deus, nós como indivíduos. Mas aí esse texto me fez pensar sobre um pouco além, não só no papel agora do indivíduo, mas um pouco mais além disso. E o texto é de Isaías 61, o capítulo 61, versículo 1 ao 3, que diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. A gente está com uns 12 ou 15 irmãos aí que estão fazendo agora o curso de homilética com o pastor Wilson, né? E eu tenho certeza agora que eles vão ficar prestando atenção em tudo que eu vou falar aqui, vão ficar anotando a proposição, se é que eles vão pegar aqui o tema da mensagem, a introdução, quais foram as divisões, qual era o assunto. Eles estão fervendo no grupo lá de estudo deles do WhatsApp lá, pastor Wilson manda texto e eles estão estudando. E eu pensei nesse assunto porque para mim talvez uma das coisas que mais nos defina como igreja do Senhor precisa ser o cumprimento da missão.
E eu não estou simplesmente falando da missão que nós começamos a trabalhar no final do ano passado, que ainda a gente está finalizando a parte estrutural dela para trazer para a igreja. Eu não estou falando dessa declaração de missão, de trabalho, de ação global. Não é dessa que eu estou falando. Eu estou indo até antes. Eu estou falando da declaração de missão que Jesus estabeleceu para a sua igreja em toda a terra. E essa declaração de missão me preocupa, porque quando eu penso, e aqui a gente precisa fazer uma pergunta para nós mesmos: será que nós estamos vivendo para glorificar o dono da igreja? Será que a nossa vida está focada no cumprimento da missão ou da grande comissão que Jesus estabeleceu para todos os seus discípulos, para toda a sua igreja na terra? Eu faço essa pergunta e fiz essa pergunta algumas vezes para mim mesmo ali, quando eu estava preparando essa mensagem, porque a igreja de Cristo, ela precisa desempenhar o seu papel na terra, proclamando o reino de Deus. Isso é algo indiscutível. A igreja precisa cumprir a sua missão. A igreja, ela não pode viver em si mesmada. Ela não pode viver só para si mesma. Ela não pode viver só para agradar a si própria. Ela não pode só fazer programações que sejam agradáveis só aos seus membros. É claro que a gente pode fazer isso algumas vezes, mas nós não podemos viver fazendo isso o tempo todo, porque a nossa missão não consiste nisso. Parte dela sim, podemos dizer que sim, comunhão, estarmos juntos, edificação mútua, intercessão. Como é gostoso, fizemos aqui no domingo passado, acabou o culto, a gente ficou aqui para um almoço. Galera, acho que saiu daqui, era quase umas 2h30 mais ou menos, 2 e pouco, alguns quase 3. Achei gostoso, você ficar ali batendo papo, os irmãos ali conversando, irmãos que às vezes nem se falam na igreja porque não se conhecem, e de repente sentaram juntos na mesa lá no domingo para bater um papo. Isso é ótimo, faz parte, mas não é o todo. Isso não define a igreja. Alguém pode dizer assim: mas isso, pastor, traz uma comunhão poderosíssima para a igreja. E eu concordo, contanto que essa comunhão nos leve a algo mais. Se essa comunhão que nós, e eu posso dizer, nós já temos de uma forma muito legal, porque é só propor alguma coisa que a igreja realmente se mexe. Se essa comunhão ela parar em si mesma, ela só for um momento legal da gente estar junto, nós estamos perdendo o nosso sentido de missão, nós estamos perdendo a realidade daquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí tem algo interessante, eu coloquei até em verdinho aqui para mim: a missão da família Pedra Viva em Paulínia. Aqui a gente tem que trazer agora para a nossa realidade. E o tema dessa mensagem, bem simples na verdade: focados em nossa missão. E pensando nesse tema, eu faço essa seguinte colocação: qual é a missão da família Pedra Viva em Paulínia? Será que a família Pedra Viva hoje conhece essa missão? Será que todos nós já sabemos de forma plena, de forma absoluta, de forma clara, o que Deus espera de nós como igreja agora, não somente como indivíduos, mas como igreja do Senhor, como o corpo de Cristo? Olha só que interessante. A primeira questão que a gente precisa trabalhar juntos aqui é que quando nós estamos focados na missão, e na missão de ir muito além do que simplesmente fazer culto, ou de simplesmente fazer uma festa, ou de fazer simplesmente um momento de comunhão, nós precisamos entender que essa missão, ela não é meramente humana. Essa missão, ela tem origem divina, e quando tem origem do alto, nós só podemos cumprir a nossa missão como família Pedra Viva contando com a ajuda do alto. Não dá para você trabalhar sem a ajuda do Espírito Santo. Uma vez uma pessoa disse que se o Espírito Santo subisse com a igreja, ou se ele fosse tirar umas férias de uns 200 anos, talvez muitas igrejas sequer sentiriam falta do Espírito Santo, sequer se aperceberiam que ele está ausente. Porque talvez a gente entra numa fase muito perigosa da nossa vida cristã, e a igreja ela pode entrar nessa fase se ela não se cuidar, que é entrar no piloto automático, que é começar a fazer porque tem que ser feito. Os fins começam a justificar os meios, a causa se torna passível de qualquer tipo de engano ou de coisas absurdas, porque a causa se torna importante. E claro, de fato,
causa do Evangelho é o cerne da igreja. A nossa causa, a nossa missão é a nossa bandeira. Mas eu não posso fazer algumas coisas no meio desse caminho, justificando chegar naquele objetivo. Então eu não posso matar alguém para salvar uma família. Então eu não posso roubar de alguém para poder evangelizar alguém. Então eu não posso mentir para alguém para poder manifestar a glória de Deus. São questões incompatíveis. Eu não posso glorificar o Cristo desglorificando a sua palavra e o seu testemunho. Então os meios, eles são totalmente balizados pela igreja. Os meios que a igreja usa para o seu trabalho, eles estão totalmente balizados com a causa, com a missão. Eles não podem ser incompatíveis. Eu não posso, em nome de Jesus, enganar o Ângelo, mas porque a igreja tem que seguir. Eu tenho que viver com o Ângelo, falar a verdade ao Ângelo, porque a igreja precisa seguir na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus se define como a verdade absoluta, então não existem meias verdades. Outro dia um pastor, numa preleção fora, disse que não há problema de omitir, porque omitir é estratégia às vezes da parte de Deus para a gente preservar pessoas. E eu queria saber em que conto de fadas que ele estava, do Peter Pan, sei lá de qual outro lá, da Bela Adormecida ou do Pinóquio. Do Pinóquio pode ser, isso é verdade. É verdade, pode ser que do Pinóquio cole. Porque, querido, omissão é ocultação da verdade plena. E toda vez que eu oculto a verdade, se chama mentira. Porque a ausência da verdade é a revelação plena da mentira. E a Bíblia diz que se Cristo é a verdade, Ele mesmo declara quem é o pai da mentira, quem é o originador da mentira. Então não existe esse papo de omissão. Eu estou omitindo para não magoar o meu irmão, porque se eu falar que o que ele está fazendo não é legal, ele vai embora da igreja. Meu irmão, tem tanto jeito legal da gente amar as pessoas e mostrar para elas que elas precisam mudar o caminho delas. Sabe quem são os maiores culpados pelas pessoas se desviarem das igrejas? Os próprios crentes das igrejas, os seus pastores, líderes, membros. Porque ou a gente é rude demais, ou a gente é arrogante demais, ou a gente mente demais. E a única coisa que as pessoas mais precisam é simplesmente ouvir a verdade. Mas não é ouvir a verdade para dizer assim: pronto, falei, tá vendo? Precisava falar isso para você, eu senti no meu coração, receba em nome de Jesus e não chora não. Não é isso que eu estou falando. Tem tanto jeito da gente fazer as coisas, né? A gente pode ser educado falando a verdade. Não brinquei com vocês aqui que eu ia dar bronca rindo agora para ser mais legal? A gente fala assim brincando, mas é porque você não precisa, para ser sincero, para ser uma pessoa de Deus, carrancuda e maltratar alguém ou ser mal educado. A gente não precisa ser assim. O cristão, ele tem o amor de Cristo no seu coração, ele tem a paz do Espírito Santo que excede todo o entendimento. Então quando nós vamos falar algo, nós temos as melhores estratégias da parte do próprio Deus de chegar no coração de alguém, de mostrar muitas vezes que aquele caminho não está bacana, que não está legal e que precisa mudar. Quantas vezes nós como igreja vamos ter que fazer isso? Mas nós não estamos fazendo isso sozinhos. Essa obra, ela tem ajuda. E quem leva a igreja a manter o foco na missão, a trabalhar de maneira excelente, não são pessoas, não são pastores, não são líderes. É o Espírito Santo, minha gente. É o Espírito Santo que vai fazer a gente trabalhar direito. É o Espírito Santo que vai fazer a gente orar mais. É o Espírito Santo que vai fazer a gente ler mais a Bíblia. É o Espírito Santo que vai levar a gente a confiar mais em Deus. É o Espírito Santo que faz esses negócios, não é a gente. Tem vezes que a gente pensa assim: é por causa de fulano que tal coisa está dando certo. Meu irmão, não se engane. Tudo que caminha, se está caminhando na direção de Deus, é por causa do Espírito Santo, não tem nada a ver com a gente. E nós precisamos criar essa consciência. Nós não estamos trabalhando sozinho, tem ajuda do alto. Olha o que diz o texto ali, Isaías 61, a parte A do versículo 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. O profeta está dizendo: olha, eu estou contando com alguém. Aí você vai dizer assim: não pastor, para pastor, esse texto é uma profecia messiânica. Só que a gente tem que fazer um parênteses aqui. E você acha que Isaías tinha 100% de conhecimento sobre quem ele estava profetizando, sobre todas as suas profecias?
Ele podia fazer uma ideia, mas quantos ali séculos ali caminhariam até chegar realmente a vinda do Cristo? E o próprio Cristo então declarar isso na sinagoga, lendo as Escrituras. Gente, demorou uma par de tempo, como diz o outro aí, não foi de um dia para a noite. Com toda certeza, meus irmãos, Moisés não fazia ideia de 100% das coisas que ele estava falando em nome de Deus. Ele diz, após mim vai vir um que vai liderar o povo e que vai liderar com o cetro de ferro. Eu tenho certeza que Daniel não conseguia mensurar 100% das revelações que Deus estava dando para ele através do anjo. E que tem coisa que ainda vai acontecer, que está lá em Apocalipse, foi uma ponte para chegar a Apocalipse ali. Então, quando a gente pensa nisso, não dá só para eu fechar numa ideia. Porque quando Cristo disse, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para fazer a obra de Deus, você diz assim, tá, e o que isso tem a ver com a igreja? Quando Jesus vai, naquele texto da grande comissão em Mateus 28, que ele diz assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, ou portanto, vão. A gente trabalha muito a ideia do verbo no imperativo, é uma ordem que Jesus dá, mas é legal entender antes o significado desse momento, quando ele diz que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, porque ele está dizendo assim, tudo que eu tenho agora glorificado, agora vocês vão, eu estou dando para vocês. Jesus transfere para a igreja naquele momento, por isso que chama a grande comissão. Jesus está comissionando, Ele está dando autoridade, Ele está delegando autoridade para os seus discípulos, para a sua igreja, para dizer, olha, agora vocês vão dar sequência nesse projeto chamado igreja. Vocês vão em diante, vocês vão pregar, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos, vocês vão mostrar para as pessoas o meu reino, porque Jesus então subiu aos céus, e Ele falou para a igreja, agora é vocês que dão sequência. E nós precisamos entender isso com muito carinho, e com o coração muito centrado, porque se eu não perceber com o meu coração, que o Espírito Santo veio sobre mim, não somente para eu ter uma manifestação espiritual, mas para que Ele se manifeste de forma plena e pura e perfeita, para que as pessoas consigam enxergar o Cristo em mim através da lente do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma lente, meu irmão, e quando a pessoa olha para mim, ela não vê o Rubinho, ela vai conseguir enxergar o Cristo que transformou a vida do Rubinho, e é assim que precisa ser. O Espírito Santo é essa lente, Ele trabalha ao nosso lado, Ele nos dá essa direção. E aí o que Jesus disse para os seus apóstolos em Atos capítulo 1 versículo 8? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. E aonde que vai ser essas testemunhas? Só no bairro? Toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha que interessante, porque Jesus disse, olha, aguardem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. Tem um processo interessante, para que eu vá aonde quer que Deus deseje me levar, eu preciso receber um revestimento do alto. Eu não posso ir por conta, porque o Espírito Santo trabalha com a igreja. E por que eu estou falando tanto do Espírito Santo? Porque agora é mais prático. Uma segunda questão, quando nós falamos em estarmos focados na nossa missão, quando nós falamos em desempenhar o nosso papel na terra, proclamando o reino de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos compartilhar uma mensagem viva. Não é só a pedra que tem que ser viva, a igreja precisa ser viva também. Não é só no nome que nós temos que expressar vida, mas é através do nosso viver que as pessoas vão entender que a verdadeira vida habita em nós, e ela pode se estender também através de nós para as pessoas que estão mortas nos seus pecados, nos seus delitos, nas suas transgressões. A igreja tem essa missão. Aí no versículo 1 ainda, na parte B de Isaías 61, ele diz: porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Aí você diz assim: ah, pastor, está aqui, ó, a igreja só pode pregar o evangelho então para quem é pobre. Não tem nada a ver com isso.
Porque aqui está falando sobre pobreza espiritual, está falando sobre morte espiritual, está falando sobre as pessoas que estão mortas espiritualmente. Quando as pessoas são pobres de espírito, elas podem ser milionárias financeiramente, mas elas são pobres de espírito, são tristes, desajustadas, desfocadas, não tem propósito de vida, não tem ânimo para viver. Quando nós compartilhamos uma mensagem viva, a situação muda de figura. Olha lá João capítulo 4, quando Jesus vai conversar com uma mulher samaritana. Eu gosto muito desse texto. Esse texto nos ajuda sempre a ilustrar como precisa ser a nossa mensagem para as pessoas. O que diz lá o versículo 28, 29 e 30? Vamos ler juntos para vocês ficarem comigo aqui? 1, 2, 3. Então... Olha que interessante, Jesus chega lá naquela aldeia samaritana, naquele local ali onde viviam os samaritanos, e os discípulos foram comprar o que comer, foram ver pão ou qualquer outra coisa próxima lá, e aí Jesus vê aquela mulher ali, e ele se aproxima dela e fala: olha, me dá de beber, eu estou com sede. Ela fala: olha, como você sendo judeu vem falar comigo, uma samaritana, né? Eles não se entendiam muito bem, era tipo hoje... dá para usar aqui Israel e Palestina, né? Ou pegar um judeu e um muçulmano aí pela frente, aí mais ou menos essa ideia. Não tem concordância, não tem harmonia para conversar. E os judeus eram assim como os samaritanos, apesar da descendência muito próxima, né? Mas eles entendiam então que os judeus entendiam que eles eram melhores. Então, que os samaritanos eles eram como se fosse uma segunda linhagem, uma ralé, não se comparariam jamais ao que eles eram. Esse era o conceito do judeu. E aí aquela mulher diz: olha, você é judeu, por que você está vindo falar comigo? Né? E aí Jesus começa então a conversar com ela sobre uma água viva, né? Ele diz: olha, eu tenho uma água que se você beber, a água do poço vai voltar da sede. Você vai tomar, você vai dar para mim, a gente vai voltar a ter sede. Mas a água que eu tenho, se você beber, você nunca mais vai ter sede. E essa mulher ficou intrigada. Ela pensou: talvez que raio de água é essa que eu bebo e nunca mais dá sede? Pensou? Isso aí, para quem quer fazer dieta, regime, aí era o ápice, né? Ó, você vai comer essa fruta, você nunca mais vai ter fome. Já pensou nesse negócio? Coisa doida, né? Ó, você pode andar 40 dias no deserto aí, que você vai comer essa maçã aqui ou esse abacate. Você vai de boa lá, que você não tem mais fome durante 40 dias, né? Essa mulher ficou pensando, ficou intrigada: mas que água que esse camarada está falando aí que eu vou beber, que vai mudar a minha necessidade fisiológica? Eu não vou ter mais necessidade de beber água. Poxa, num clima tão quente, né, tão desértico, como é que é esse negócio? E aí, é interessante porque no meio dessa conversa, Jesus diz o que para ela? Vai lá e chama o teu marido. E ela diz o que para Jesus? Eu não sou casada. E ele fala: você disseste bem, porque você já teve 5 maridos, e esse que está contigo agora não é teu marido. E existe uma série de correntes interpretativas para isso, mas a minha ideia é até parar no seguinte: para a mulher a questão não é se ela tinha 5 ou 6 casamentos, se ela tinha só um, se ela estava amigada, se ela não estava. Para mim a questão, o cerne da questão para aplicar aqui é o seguinte: é que Jesus revela a ela algo que ela tinha muito guardado dentro do seu coração. E Jesus revela o coração daquela mulher para ela, e aquela mulher disse o seguinte: olha, esse cara é incomum, ele está me oferecendo uma água que nunca mais vai me dar sede, e agora ele revelou como é que é a minha vida. E o que essa mulher sai? Ela sai dizendo para todo mundo no povoado: o quê? Será que esse cara não é o Cristo? Porque ele tem dito tudo ao meu respeito, ele tem revelado tudo, nada fica oculto a ele. E aí o que acontece então agora no versículo 39 até o 42? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. O que me chama a atenção é esse começo do texto, ó. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram
que ele ficasse com eles, e ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, olha aqui gente, de novo isso, muitos outros creram e disseram à mulher. Aí o texto encerra com chave de ouro, né? Eu gosto muito dessa expressão, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Sabe o que me chama a atenção? Ela traz uma indagação para o povo. Será que ele não é o Cristo? O que as pessoas que ouviram essa pergunta falam agora para ela? Ele é o Salvador, ele é o Messias, ele veio para mudar a nossa história, porque agora não é o que você está nos contando. Nós conhecemos você, legal, a tua história é muito boa, o teu testemunho é ótimo, Jesus falou sobre você, está campeão, só que agora ele está falando conosco. E a palavra viva do Evangelho, a mensagem viva, ela desrespeita exatamente isso. O Evangelho ele não pode ser pautado apenas ao que nós dizemos para as pessoas. Nós temos que ter as nossas próprias experiências. Às vezes nós estamos dizendo acerca dos outros. Eu já ouvi muitas pessoas compartilharem em pregações, em momentos de devocional, testemunhos de outras pessoas. Porque olha, um amigo meu foi curado, porque um conhecido meu foi abençoado, porque tal. Nós temos que começar a buscar as nossas experiências. Nós temos que ter o que dizer para as pessoas. Nós precisamos revelar o Cristo, não talvez numa pregação, como nós fazemos aqui aos domingos para alimentar a igreja. Nós temos que falar do Cristo para as pessoas, dentro da realidade, do contexto do que o Cristo tem feito todos os dias na nossa vida. Ou seja, pregar o Cristo para quem não conhece não significa recitar um monte de texto do plano de salvação. Você até pode fazê-lo, mas significa você dizer assim: você me conhecia antes de eu seguir Jesus, e você sabia quem eu era e em quem Cristo me transformou depois. Qual foi a minha mudança de vida? Hoje eu tenho outras atitudes, hoje eu tenho outros comportamentos, hoje eu sou uma nova criatura. Essa precisa ser a mensagem viva do Evangelho. Sabe por que poucas pessoas se convertem nos dias atuais? Porque quando Jesus falou do vosso interior fluirão rios de águas vivas, ele não estava falando de fonte de água para beber, estavam falando: vocês vão emanar vida, vocês vão receber a vida abundante, vocês vão transbordar para as pessoas vão ter sede dessa vida que você vive. Meu querido, o cerne do Evangelho, o princípio do Evangelho não tem a ver com dogmas, com regras do que faz ou deixa de fazer, tem a ver com vida que a gente se propõe a viver, com as mudanças que o Cristo já nos propôs e que agora nós precisamos colocar em prática. E nós precisamos mostrar mais esse Jesus para as pessoas. Olha que interessante. Tem um terceiro aspecto aqui, são 18. Brincadeira, vocês sabem que eu nunca vou além de 8 ou 10, né? Não, estou brincando. Quando a gente mantém o foco na nossa missão como igreja, nós entendemos que nós precisamos cuidar de todos em todo o tempo. E isso aqui eu posso falar para vocês que a gente está falhando legal. Você pode chamar do que quiser, querido: cuidado, discipulado, acompanhamento, pode inventar o nome que você quiser para esse negócio, não tem problema. Para mim a questão que vale é a seguinte: nós precisamos entender que se nós não cuidamos de pessoas, nós estamos totalmente desfocados como igreja. E quando eu digo cuidar de gente, eu não estou falando de um curso catedrático, nós vamos montar agora um módulo de cuidado. Você pode até definir estratégias, eu não vejo problema com isso. Você pode até organizar algumas coisas, eu não vejo problema com isso. Mas se isso não partir do teu coração, se isso não for uma coisa realmente que brota do teu coração, não vai funcionar. Você tem que desejar cuidar das pessoas. E às vezes quando eu digo cuidar das pessoas, você já pensa assim: meu Deus, mas como é que eu vou fazer? Os meus horários são uma loucura, eu trabalho, tenho que estudar, tem a minha casa, a minha família, tem a igreja. Querido, a matemática de Deus ela é muito diferente da nossa. A gente pensa em quantidade, a gente pensa em números, a gente pensa em desempenho, metas. Isso não tem nada a ver com Deus, tá? Não sei se vocês sabiam disso. Metas não tem a ver com Deus, tem a ver com gente. E eu não estou dizendo com isso que as metas são ruins.
Eu só estou dizendo que Deus não estabelece metas para a igreja. Deus estabelece princípios. E quando a igreja vive pelos princípios, as metas são atingidas. A igreja muitas vezes tem invertido os valores. Nós temos que viver por princípios. A Bíblia diz que nós temos que cuidar das pessoas. E a matemática de Deus é legal, porque ela é o seguinte: 1 mais 1 é igual a 1 milhão. Porque quando um deseja cuidar de um, esse outro um aprende a ser cuidado e deseja cuidar, e esse outro que foi cuidado também começa a cuidar também. Quando você vê, você perdeu a conta de tantas e tantas pessoas que estão cuidando umas das outras. E cuidar é missão da igreja. Olha o que diz o texto, versículo 1 ainda de Isaías 61, parte C do texto. Meu Deus, quanta coisa num versículo! E quanta coisa que a gente às vezes esquece de fazer como igreja de Cristo no mundo inteiro. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, coração ferido, coração machucado. Quem aqui não tem seus momentos de crise? Quem aqui nunca precisou de ajuda? Quem aqui não gostaria de ter uma pessoa sempre orando com você, compartilhando um texto da Bíblia com você, se importando com você, ligando para você? Você dizer para mim que você não gosta disso, então você não consegue viver dentro de uma igreja. Porque na verdade, gente, igreja não tem a ver com lugar, tem a ver com decisão. A igreja ela precisa decidir. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então isso não tem a ver com espaço físico. Eu estava esses dias agora lá num lugar que cabia 7.900 pessoas, para ser mais preciso. Tinham outros auditórios lá que caberiam mais umas 4.000 pessoas, 1.000 pessoas em um, 500 em outro, mais 700 em outro. Era uma loucura aquilo lá. Só que se um não se preocupar em cuidar do outro, você pode ter uma multidão que mal se conhece. E isso não é igreja. Eu não acredito na igreja desse jeito. Eu acredito na igreja em que a Elis de repente pega e liga para a irmã Áurea na semana e pergunta como é que ela está, porque ela não viu a irmã Áurea no domingo, e ela se preocupa com ela, ou manda uma mensagem, e que de repente o Estevão vai pegar e ligar para o Ronaldo, e falar, poxa, eu não vi o Ronaldo. Não, Estevão, eu estava trabalhando, estou de escala essa semana, tal, mas está tudo bem. E o Ronaldo fala, poxa vida, Deus se importa comigo, porque Deus moveu alguém para me ligar. Porque quando a gente cuida das pessoas, simplesmente a gente está refletindo para elas que Deus as ama, queridos. É só isso. Às vezes a gente dificulta tanto o processo e é tão fácil, mas a gente torna o negócio difícil. A gente quer, porque quer montar sistemas, e nós não podemos montar sistemas para questões que são básicas. Se Deus colocar na vida do Zé Antônio acompanhar o Marcelo, e colocar na vida do Fred acompanhar o Guilmar, ou o Adriano, ou o Newton, ou eu, e quando eu digo acompanhar, gente, eu dizer que se importa. Eu brinquei com vocês na ceia aqui semana passada, e eu estava conversando com os pastores isso lá no congresso. Pastor é um dos seres mais solitários que tem na face da terra, porque o pastor tem que cuidar de todo mundo e da família de todo mundo. Porque quando vai falecer um ente querido, você não vai consolar somente talvez a pessoa da igreja que perdeu, mas muitas vezes você vai ser chamado para ir lá dar uma palavra, ou para ir orar, ou etc. Então você está envolvido com... Então se uma igreja tem 200 pessoas, você está envolvido com pelo menos 1.200 pessoas, indiretamente. E aí a pergunta é verdade. A maioria das pessoas diz assim, poxa, por que ninguém me ligou da igreja essa semana? E eu falo para vocês a mesma pergunta. Poxa, ninguém me mandou uma mensagem. Olha, essa semana eu recebi umas mensagens muito legais lá no meu WhatsApp. Eu falei, poxa, olha, eu existo. Porque vocês parecem assim, mas será que deve ter um monte de gente que se importa com um monte de gente? E às vezes você está se enganando com isso. Porque talvez nessa que todo mundo se importa com todo mundo. Sabe a história de cachorro que tem 2 ou 3 donos? Todo mundo acha que o outro já deu comida para ele, não é? E como é bom a gente individualizar a coisa. Chegar e falar, ô João, e aí, como é que foi sua semana, cara? Tá tudo bem com você? Tá precisando de alguma coisa? Como é que tá teu tornozelo? Tá abusando ainda? Tá, Débora? Vamos pegar o João para conversar depois. Mas é isso. Igreja é você ser íntimo das pessoas. É você se relacionar com elas. É você cuidar em todo o tempo. E não é você cuidar da vida dela.
é você se importar com o coração dela, é diferente. O que ela vai fazer ou deixar de fazer, você não vai mudar. A gente cria a ideia que se não, eu vou acompanhar, essa pessoa vai se meter na minha vida. Não é, é só para ela saber pelo que orar muitas vezes. Porque talvez vai demorar anos para uma pessoa mudar de vida, mas pelo menos se ela se dispõe a abrir o coração e dizer: olha, eu gostaria que alguém se aproximasse de mim, eu gostaria que alguém acompanhasse o meu coração um pouco, perguntar como é que eu estou, como é que eu me sinto com relação a Deus, com relação à minha família, ao meu trabalho. E a gente pode fazer isso, e nós precisamos nos empenhar para fazermos isso como igreja, papel nosso. Olha que Romanos 12:15, Paulo diz: alegrem-se com os que se, e chorem com os que. E é fato. Eu cheguei hoje em São Paulo, a hora que minha internet pegou, eu vi a notícia lá: o pai da Roseli da fundação faleceu essa madrugada. Então muitas vezes você vai ter que se compadecer, chorar junto, abraçar a pessoa, dar uma mensagem de conforto, ao mesmo tempo que depois de 1 ou 2 horas você vai ter um jantar, um almoço com a família, e aí você se alegra, você se entristece, você ri, você chora. E a Bíblia diz que esse processo, ele é constante, porque a vida das pessoas é uma constante. Do mesmo jeito que tem gente rindo aqui, provavelmente vai ter gente chorando, porque o que te faz rir essa semana talvez não foi a mesma coisa que está fazendo outra pessoa chorar durante esses dias. As pessoas são diferentes, ninguém é robô aqui, ninguém vive numa linha de produção. Todo mundo aqui tem sentimentos, todo mundo aqui vive uma realidade de vida diferente uns dos outros, tem família, parente. Então a gente precisa se importar com as pessoas, a gente precisa dirigir o nosso coração para que se volte um pouco mais para o cuidado das pessoas. Essa é a nossa missão. Quarta coisa aqui interessante, sobre o foco na missão: nós precisamos anunciar que todos podem ser livres. Gente, a igreja está pregando muitas. Quando eu digo igreja, entendam bem, claro que eu estou falando da Pedra Viva aqui, mas em alguns momentos também estou generalizando. A igreja de Cristo hoje, ela está muitas vezes mais preocupada em pregar o que as pessoas precisam, do que precisam no sentido, eu vou melhorar a palavra, do que elas querem, na ideia de anseio, do que daquilo que elas realmente necessitam para a sua vida. Nós vamos pregar uma mensagem de motivação, vamos botar a galera para cima. Só que durante a semana toda você não vai estar na igreja todo dia. Eu sempre digo que aprender a lidar com as lutas é muito mais fácil do que com as vitórias. Porque você já viu, você já teve que parar para refletir uma vitória que você teve? Você fez uma avaliação? Quais foram os pontos negativos da vitória? Quais foram os problemas que você enfrentou? Acho que você nunca fez isso na tua vida. Normalmente o que a gente faz na vitória? A gente celebra. Só que quando acontece uma derrota, uma perda, um prejuízo, uma situação, a gente começa: ai meu Deus, o que está acontecendo? Qual foi o erro? Quem errou? O que aconteceu? O que deixou de acontecer? E a gente vai alencando uma série de situações e vai colocando numa lista tudo de bom e de ruim para tentar descobrir os culpados aí que estão à nossa volta. Mas na verdade, a questão não está nisso. Nós muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente vai pregar uma mensagem que não está promovendo libertação. E gente, libertação não tem a ver simplesmente com uma possessão demoníaca. Pode até ser, porém não quer dizer que vai ser sempre isso. Eu estou falando que isso aqui tem a ver muitas vezes com pessoas que estão presas ao seu passado, às mágoas, aos ressentimentos, às coisas. Tem tanta coisa que Deus deseja curar no nosso coração, mas a gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa decidir ser livre, porque a direção da libertação, ela já veio da parte de Deus para a igreja. Ela já veio. E aonde que eu vejo isso? Em 2 textos. Primeiro, versículo 1, parte D, Isaías 61. Anunciar liberdade a quem? E libertação das trevas a quem? Isso aqui pode ser para gente endemoniada? Pode, mas pode ser para um monte de gente crente que não tem demônio coisa nenhuma, mas vive 30, 40 anos dentro da igreja reclamando e murmurando da vida e não perdoa ninguém. Para mim, uma pessoa que não perdoa, ela precisa de tanta libertação quanto uma pessoa endemoniada. Para mim, uma pessoa que ela tem ira, ódio, ela precisa de tanta libertação quanto uma pessoa que está endemoniada. Porque às vezes a gente torna o endemoniamento, a possessão maligna,
uma coisa tão terrível, e claro, de fato é, porque não é bom ter um demônio possuindo uma pessoa, e a gente se esquece a gente fica coando a mosca, porque eu falo para você que é mosca, porque a cada 1000 casos você vai ter um endemoniamento, o resto são decisões pessoais que as pessoas vão tomando, entendendo a palavra de Deus, vão tomando decisões, posturas, e as mudanças vão acontecendo. Então a gente fica coando uma mosca e passa 200 mil camelos aí atrás. Às vezes a gente está tão preocupado com pequenas coisas, ou a gente dá tanta evidência para coisas que não são tão relevantes assim, porque eu vou te falar, você sabia que é mais fácil expulsar um demônio de uma pessoa do que você fazer um crente perdoar uma pessoa? O capeta, meu irmão, o capiroto é fácil. Se você estiver legal com Deus, você vai orar em nome de Jesus, porque não é você que expulsa, é o nome de Jesus que manda o demônio sair. Então você vai orar com autoridade, meu irmão, o capiroto vaza. Agora, pega um crente cascudo, que ele entende que ele está certo e que a Bíblia está errada, e que Deus não é justo com ele, e que ele tem que continuar reclamando e murmurando por mais 85 anos para a vida dele mudar. Me falem vocês. O capiroto é mais fácil, irmão. Ele vem aqui, dá umas rosnadas, dá uma entortadinha na mão, vem para cima. Você fala lá em nome de Jesus, ele vai te obedecer. Depois ele sai e a vida segue. Você vai discipular aquela pessoa, a casa limpa, ela vai ser cheia do Espírito Santo, ela entrega o coração para Jesus e vamos que vamos. Agora você pega uma pessoa que ela se convence de que ela é cristã, de que ela é boa, de que ela faz tudo certo, só que ela vive no inferno de vida na terra. Aí, meu irmão, eu não vou nem dizer que não há Cristo que convença, porque Jesus pode. Só que a questão é que às vezes a gente não quer deixar Jesus nos convencer. Então tem música que a gente é. E nós precisamos parar e pensar. A nossa missão como igreja é levar uma mensagem que traz libertação, é levar uma mensagem que traz cura para as pessoas, uma mensagem que traz mudança de vida. Olha aqui João 8,36, o que diz: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Olha que fácil. Aparentemente é fácil. E na verdade, quando nós decidimos fazer, de fato é fácil. Sabe o que torna isso difícil? Nosso orgulho. O nosso orgulho torna as coisas difíceis. Porque o nosso orgulho não deixa a gente perdoar. Nosso orgulho, eu falei que eu não ia falar de perdão hoje, mas veio aqui, né? Aproveitei aqui. O nosso orgulho impede a gente disso. Eu não vou andar com aquela pessoa, eu não vou trabalhar com aquela pessoa, eu não vou fazer tal coisa. Meu irmão, prioriza o céu. Como diria o pregador, pelo amor de Deus, prioriza o céu. Prioriza o céu, é melhor, é mais legal. Às vezes você está tão focado em você mesmo, nos problemas que você vive, e problema você vai ter, eu vou ter também, de boa, a gente vai ter aflição nesse mundo, mas o céu é melhor que esse mundo. A eternidade é infinitamente melhor do que qualquer coisa que você viva nessa terra. Então às vezes você está muito focado aqui nessa terra, e você está esquecendo todas as promessas que o céu confere para você. E por último, a igreja focada em sua missão, ela precisa levar esperança a uma sociedade caótica. E aqui eu digo para vocês, e não vou desistir mesmo, enquanto Deus me conceder vida, e eu estiver aqui servindo ao Senhor aqui nessa cidade, eu não vou me amoldar a esse raio de cultura que essa cidade diz que é tudo normal. E todas as vezes que vocês falarem para mim, eu vou começar a brigar rindo com vocês, porque está tudo errado mesmo. Está todo mundo louco agora, política, agora está todo mundo louco. Vai passar daqui 2 meses, volta a vida normal, aí eu quero ver a loucura. Está todo mundo vendendo a alma agora aí. Só que depois que você vende a alma, cuidado, tá? Às vezes você não compra ela de volta, dependendo para quem que você vendeu. Então não paute a sua vida por alguns meses. Pastor, mas é que Paulina é assim mesmo. Não vai ser mais. Ou pelo menos aqui não vai ser. Não vai ser. Eu não posso aceitar isso, irmãos. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Gente que mente o tempo todo e depois está todo mundo se abraçando. Isso é diabólico. Para! Acorda para a vida. Se converta se for necessário. Mas para, porque está errado. E eu vou adorar, porque vai ter um monte de gente envolvida por isso aí, está tudo vendo na internet lá. É isso que eu acredito, não adianta vir querer me convencer do contrário, porque a Bíblia não me diz o contrário. A Bíblia diz que eu não posso amoldar o meu coração a esse mundo, ao que esse mundo propõe.
E está cheio de gente escrava, vendendo o coração para coisas que duram pouco tempo. Você está vendendo tempo com os teus filhos, com a tua família, com os teus amigos, por causa de dinheiro, e daqui a pouco esse dinheiro acaba numa enfermidade ou numa dívida, e você fica sem os amigos, sem os filhos, sem a família e sem o raio do dinheiro, e você fica sem nada. E o que adiantou? O que adiantou? Ah, pastor, mas mais nada. A nossa mensagem não é essa. A mensagem da igreja focada na sua missão é que existe uma esperança além dessas porcarias que acontecem há 2 ou 4 anos, e que um dia vai ser sério, eu creio. Até que se torne, eu vou chamar de porcaria, até que se torne sério, até que pare de ter dinheiro de caixa 2, até que pare de ter mentira, até que pare de ter roubalheira, até que pare de um monte de gente aí que não era nada aqui ou em outras cidades, em 5, 6 anos de vida política, se tornarem pessoas milionárias. Até que isso acabe, eu vou falar que isso é uma porcaria, porque isso é do diabo. Porque a Bíblia diz que é melhor você ganhar o teu pão com honestidade, um pouco com honestidade, do que o muito com desonestidade. A Bíblia diz isso. Então eu não posso concordar que isso é normal. Ah, pastor, eu estou me associando, mas eu não concordo. Então não, ou é uma coisa ou é outra. Então talvez é o dinheiro que está te seduzindo, é pior ainda. Quer ganhar dinheiro, meu irmão? A gente prepara um monte de seminário aqui para você se tornar empreendedor, não tem problema. Para você trabalhar honestamente. Eu não sou contra isso não, em você crescer na vida, entre você fazer um trabalho de qualidade, eu não sou contra isso, pelo contrário, eu valorizo demais isso. Agora não vem com conversa fiada com dinheiro sujo. Aí vem lá, vou falar sem citar nome e a situação para não comprometer em nada. Um grande político aí, deste mundo afora, doou uma grande quantidade de dinheiro para uma igreja de um estado desse país nosso aqui, e foi mais de 300 mil reais. Só que agora a Lava Jato pegou. E sabe o que aconteceu? Estão precisando trocar os livros lá de entrada lá, para justificar a entrada do dinheiro ilícito. Olha que bênção. Bênção do capeta. Porque é dinheiro sujo, dinheiro de roubalheira, dinheiro de comissão, dinheiro de suborno, que está entrando na casa de Deus. Meu irmão, eu já falo sempre para quem eu estou mais perto. Primeiro que eu não recomendo ninguém jogar loteria, porque jogar loteria é pecado, porque é jogo de azar, e um monte de gente que eu conheço, inclusive gente da nossa família, né, pai? Perdeu tudo com dinheiro de loteria. Isso é uma porcaria. Pastor, eu ganhei 20 milhões na loteria, eu vou dar o dízimo. Eu falo assim, não perca seu tempo. E já teve um monte de pastor que me contrariou. Pastor, como é que esse negócio é dinheiro para a igreja, vai se tornar em bênção? Eu falo, dinheiro sujo não deve entrar na casa de Deus. Dinheiro sujo não deve entrar. Ah, pastor, mas é que eu jogo, eu faço uma fezinha. Meu irmão, faça fé em Deus. Crê em Deus, vai trabalhar. Dá de oferta esse dinheiro que você gasta lá na raspadinha, lá ou sei lá o quê. Dá de oferta para missões, ou dá de oferta na igreja. Você vai ver que Deus começa a ampliar os teus caminhos. Porque isso é bíblico. O que o homem semear, ele vai colher. E vai colher uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Toda vez que você oferta na casa de Deus, você vai receber muitas vezes mais. Agora não vem com um jogo, com coisa errada, depois você querer espiritualizar e querer santificar esse dinheiro. Não perca seu tempo, nem me conte, porque você vai perder seu tempo. Um pastor amigo meu disse, Rubinho, isso é bobo, cara, porque isso aí dá para construir um monte de coisa, e isso aí é construção em areia, porque do jeito que você faz, cai. Para mim o que foi errado sempre vai continuar sendo errado, e eu não negocio, mesmo que a gente tenha que demorar 10 anos para fazer a construção que a gente poderia fazer em 2, não me interessa. Eu não vou jamais aceitar dinheiro sujo dentro da igreja, porque isso custa caro, e o diabo nunca cobra o mesmo valor, ele sempre cobra mais caro, com juros, correção monetária, e esse não é o nosso foco, e nós temos que trabalhar focados. A igreja precisa saber para onde anda, e nós precisamos saber o caminho que a gente trilha. A nossa esperança, olha o que diz o texto aqui sobre a esperança que a igreja tem que proclamar. Agora 61 de Isaías, versículos 2 e 3. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido.
eles serão chamados carvalhos da justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. A nossa mensagem, ela precisa levar esperança, porque essas pessoas vão ser do Senhor, essas pessoas vão se tornar filhos e filhas de Deus, essas pessoas vão ter suas vidas transformadas. Então nós não podemos, em hipótese alguma, levar outra mensagem que não seja a mensagem que traz esperança. Esperança de que a vida está ruim, mas o céu é melhor. Está passando por luta? O céu é a tua morada. Sua vida está complicada? Você está sem esperança para viver? A tua casa caiu? O céu é a única promessa que nunca vai ser alterada no teu coração. Você pode até perecer aqui. Você pode ficar doente, você pode perder algumas coisas, você pode ter algumas derrotas, como você pode ter algumas vitórias. A questão não está nisso. A questão está no que o texto finaliza. Todo que nele crê não vai perecer condenado, não vai perecer afastado da glória de Deus, mas essa pessoa vai receber a vida eterna. A minha e a sua mensagem, ela precisa ser levada dessa forma para as pessoas. Nós precisamos mostrar que Jesus Cristo sempre tem algo muito especial para fazer na vida de cada um de nós.